Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas, aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Vamos conversar hoje com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Wagner Freitas de Moraes tem 53 anos e quase toda a vida dedicada ao sindicalismo. Aos 20 anos, caixa de banco, Wagner participou de sua primeira greve, antes ainda de receber o primeiro salário. Nos anos de 1990, virou dirigente sindical dos bancários e logo começou a frequentar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. No final daquela década, Wagner foi para a Confederação Nacional dos Bancários e passou a organizar todo o ramo, incluindo outras funções ligadas aos bancos, como a área de tecnologia, por exemplo. Presidiu a Confederação entre 2006 e 2009. No mesmo período, assumiu também a presidência da Unifinanças América e foi membro do Comando Nacional dos Bancários da Contraf-CUT. Em 2012, assumiu o cargo de presidente da CUT, sendo reeleito em 2016 para mais um mandato à frente da maior central sindical da América Latina. E para fazer o programa com a gente estão também Cátia Aparecida Laurindo, secretária nacional de Promoção da Igualdade Racial e Gênero, da nova Central Sindical de Trabalhadores. E também a Maria Auxiliadora dos Santos, secretária nacional de Políticas para Mulheres da Força Sindical. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a sua presença. Obrigado. E quero saber que expectativa você tem para esta sexta-feira. O que vai parar neste país? O que se pode imaginar que vai acontecer? Eu acho que é uma manifestação dos trabalhadores do Brasil, de carteira assinada ou não, né, que trabalham de carteira assinada ou não, contra a reforma da Previdência, contra o desemprego, contra um governo que não tem política econômica e que os trabalhadores ficam jogados ao léu. É importante dizer que a greve geral do dia 24, ela não é só para quem tem carteira assinada e trabalha formalmente. Ela é uma manifestação da sociedade. Dia 24 ou dia 14? Desculpa, dia 14. Ah, pelo dia amor 14, de Deus, não me confunda. Não dá dia para 14, fazer uma... Portanto, para quem está vendo o programa na quinta-feira, amanhã, sexta. Amanhã a greve geral. Não sei se dá para fazer outra no dia 24, acho difícil. Mas no dia 14, amanhã, sexta-feira, sem dúvida nenhuma. Uma manifestação em relação, inclusive, a quem não tem. Eu estou falando muito isso, porque as pessoas têm me perguntado. Tem muita gente que é desempregada. E tem muita gente que está fora do mercado de trabalho, está desalentada, não procura emprego. Nem mais. Como é que eu participo da greve geral? Não saindo de casa, cruzando os seus braços, não consumindo. Os trabalhadores que estão empregados formalmente não indo trabalhar. Ou se forem às suas empresas para fazer convencimento daqueles que querem ir trabalhar, para participar efetivamente, politicamente do movimento. E quem não está empregado, não saindo de casa, cruzando os braços. É o dia de cruzar os braços para dizer: eu não quero que a minha previdência pública, a minha aposentadoria, seja trocada por um modelo privado que eu vou ter que comprar num caixa de banco. Porque é isso que é a proposta do Guedes e do Bolsonaro. Agora, Wagner, para que as coisas fiquem bem claras, não haverá manifestações públicas, concentrações em praças públicas pelas cidades brasileiras. A ideia é não sair de casa? A ideia é não sair de casa. A imagem da greve é as pessoas não indo trabalhar e se manifestando contra a reforma da Previdência, cruzando os braços. Agora, em algumas cidades brasileiras, como São Paulo, por exemplo, haverá uma concentração às 16 horas no MASP, no vão do MASP, para aquelas pessoas que tiverem predisposição de estarem na manifestação. A imagem do dia, Juca, não é a manifestação. É importante que ela seja grande, porque nós não vamos querer dar oportunidade para a mídia burguesa ficar fazendo comparação de quem foi mais ou menos na Paulista no dia de uma greve. A nossa imagem da Paulista e de todas as cidades brasileiras é delas vazias,
né, logo pela manhã, com os trabalhadores e trabalhadoras participando da greve geral e os consumidores também não indo para o consumo, ficando em casa, deixando claramente o seu protesto contra a reforma da Previdência. É possível antecipadamente, quer dizer, o movimento sindical tem já uma avaliação de como isso possa se dar? Sim. Tem? Nós fizemos no dia 28 de abril de 2017, é isso, companheiras? Isso. Talvez a maior greve geral da história do Brasil, ou se não foi a maior, uma das maiores da história do Brasil, né? Mais de 45 milhões de pessoas participando diretamente da greve. Nós esperamos repetir isso na sexta-feira, no dia 14. Tá. Por quê? Nós construímos a greve nas centrais sindicais. Aliás, não é uma greve da CUT. Sim. É uma greve das centrais sindicais, dos movimentos sociais e da sociedade. Então, nós conversamos com todo o setor de transporte do Brasil inteiro, que estará fazendo uma greve extraordinária. O setor de educação, que já está num processo de manifestação extraordinário contra a reforma da educação, contra os costos da educação, estará na greve geral. Os maiores sindicatos do Brasil, as maiores categorias estarão presentes na greve geral, convocadas pelos seus sindicatos, os trabalhadores irão se manifestar. Os movimentos sociais do Brasil inteiro. E não é só, Juca. O motivo da greve geral, o motivo é a reforma da Previdência, fundamentalmente, mas porque a questão da reforma da Previdência ela não acaba só com a aposentadoria das pessoas e com a pensão das pensionistas e dos pensionistas. Ela é um grande baque contra a economia brasileira. Eu tenho falado muito isso. Nós estamos tendo apoio para a greve geral de setores que não são trabalhadores. Você tem, por exemplo, setores do comércio, comerciantes, apoiando a greve geral por um motivo bastante simples. A aposentadoria, a pensão, o dinheiro do aposentado ou da pensionista é um dos maiores incentivadores do consumo nacional. Porque, presta atenção, a juventude não tem emprego. As pessoas em idade adulta estão desempregadas. Quem hoje é arrimo de família nas cidades que têm menos de 100 mil habitantes é o aposentado e a pensionista. Eles é que fazem girar a economia dessas cidades, que o Brasil não tem política econômica, não tem emprego, não tem indústria funcionando. Então, se você faz o fim da aposentadoria, da Previdência, como o Moro e o Guedes estão querendo, você quebra também a economia de grande parte das cidades brasileiras e faz com que o consumo deixe de existir, fazendo com que você tenha problemas econômicos e aprofundando a crise econômica, social, política e de emprego do Brasil. Por isso que a greve geral vai ser um sucesso. Ela é um clamor de todos que são contra esse estado de coisas. Kátia. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Grande guerreiro Wagner, né, que a gente conhece de várias lutas. Fico muito contente com essa ação, né, das centrais sindicais, que eu também faço parte, dos sindicatos, de todos os órgãos sociais e associações que estão fazendo parte dessa luta. E, assim, a pergunta é: qual seria a posição, um exemplo, o governo falasse, vamos receber as centrais para poder mudar alguma coisa, ou não a reforma, pronto? A posição nossa é de não à reforma. Essa reforma sindical, ela é ruim, a reforma sindical também é ruim. Essa reforma da Previdência, ela é ruim do começo ao fim. Eu fico imaginando onde ela pode melhorar. A proposta das centrais sindicais é que seja retirado esse projeto de reforma, na íntegra, e se quiserem efetivamente construir um processo de diálogo sobre uma previdência que seja melhor do que a que existe agora, as centrais estão dispostas a sentar à mesa de negociação a partir do momento que esse projeto seja retirado. Porque o centro desse projeto é trocar a previdência pública, a seguridade social, por um modelo de capitalização privado. Como se fez no Chile e deu errado. No Chile e em outros locais. Sim. Que é importante a gente explicar para o trabalhador e a trabalhadora que esse modelo privado que eles imaginam é uma poupança que você, trabalhador, você, trabalhadora, tem que fazer ao longo da sua vida laboral sem a participação do patrão e do Estado. O patrão e o Estado não vão contribuir para esse fundo que o Guedes fala. Você teria que poupar do seu salário, que acaba na metade do mês, para quem é empregado, para ter a condição de, quando você estiver na sua velhice, você ter aposentadoria.
Não haverá participação do Estado e não haverá participação do empregador. É esse o modelo que eles querem fazer. E você vai ter que adquirir isso em parceria com o banco. Quer dizer, então, obrigatoriamente. Respondendo a Kátia, você diz, com esse projeto não tem conversa. Não, com a Se Corte, retirar não. o projeto, a gente senta e conversa por uma... Quer dizer, de certa maneira, antes que a Maria Auxiliadora faça a primeira pergunta dela, é o reconhecimento de que há que se mexer na Previdência no Brasil, mas não da maneira como eles querem. As centrais sindicais dizem isso, né? Tá. Há mudanças para serem feitas para melhorar o sistema previdenciário para abarcar mais pessoas. A grande mudança no sistema previdenciário é ter desenvolvimento econômico. Sim. Né? Porque se não tem geração de emprego e renda, as pessoas não entram no mercado de trabalho, não entram no mercado de trabalho, não tem depois vou querer voltar da Previdência. a esse tema que eu acho que é uma coisa que sempre me surpreende quando eu ouço e as pessoas não sabem ou não levam em conta, é a constatação de que em 2014 não sei se foi em 2014, houve um ano que a Previdência foi superavitária, no governo Lula. Foi. 2004, se não me engano. Sim. Enfim. Maria. Boa noite, né? Ao nosso companheiro Wagner aqui. Agradecemos aqui a nossa participação. Eu vou perguntar para o companheiro Wagner. O governo truculento diz que com a reforma da Previdência vai gerar emprego. Nós temos 208 milhões de brasileiros e temos 13 milhões de desempregados. Gostaria que você falasse para a sociedade, explicasse que não gera emprego ou se gera emprego. Maria, nós temos 13 milhões de desempregados e o dobro disso, ou o triplo disso, de desalentados. De pessoas que estão fora do mercado de trabalho há muitos anos e sequer procuram. Isso soma, segundo o número do DIEESE, mais de 60 milhões de brasileiros, entre desempregados e desalentados. Uma população economicamente ativa de 165 milhões de pessoas. Aí eu fico perguntando, nós vamos resolver o problema dessas 65 milhões de pessoas cortando a aposentadoria e a pensão dos pensionistas. A política econômica que nós temos é esta. E aí vai conseguir incluir 65 milhões de pessoas que estão fora da vida econômica do país. Todos nós sabemos que isso não é verdade. O Brasil tem crise política, econômica, social, moral e ética. Não há investimentos aqui dentro, porque não há credibilidade. Esse governo está aí há 5 meses, eu sei que é pouco tempo, mas não apresentou uma proposta econômica de desenvolvimento que não seja cortar a aposentadoria e a pensão. Não tem uma proposta. No poder econômico internacional, afasta-se dos seus parceiros aqui da América Latina, aqui do Mercosul, que pode criar um bloco econômico importante para desenvolvimento econômico, afasta-se dos parceiros comerciais tradicionais para aliar política economicamente aos Estados Unidos, que nós sabemos que só tem interesse em sucatear a nossa economia. Né? O ministro da Fazenda não apresenta uma proposta. Aliás, esse governo foi eleito sem uma proposta econômica. Você não sabe qual é o modelo de desenvolvimento que propõe esse governo, além da pauta que ele trouxe para a eleição que o elegeu, de fake news e moralismo puro, trazendo para o Brasil o que nós estamos vivendo hoje. Agora, a indústria sucateada, não há incentivo na indústria. Eu falava um dia desse com industriais, Juca, da área de construção naval. Quando o presidente Lula era presidente da República, você tinha investimento nas políticas para que as plataformas fossem construídas no Brasil. Consequentemente, você tem a geração de mais de 1 milhão de empregos no setor metalúrgico. Acabou-se com tudo isso. O Brasil não tem uma construção hoje, né, naval, sendo que nós temos uma indústria do óleo e do gás importantíssima. Por quê? Porque compra tudo de fora, gera emprego em outros países e desemprega no Brasil. Como é que a reforma da Previdência, por si só, vai resolver esse problema? Como é que vai resolver o problema tributário no Brasil? A associação, hoje, de quem trabalha com o setor tributário, Anfip, está dizendo que uma reforma tributária no Brasil hoje, que fizesse com que quem não paga imposto, pagasse imposto, como os bancos, por exemplo, geraria muito mais do recurso que o Guedes fala que vai gerar com a pseudo-reforma da Previdência. Isso não é uma opinião minha só, que sou sindicalista, é de quem é auditor fiscal.
que constrói uma proposta técnica, balizada nos seus conhecimentos. Eu vi anteontem... Não é verdade que resolva-se o Brasil cortando a aposentadoria e a pensão. Eu vi anteontem o levantamento de uma dessas entidades patronais mostrando de que maneira, por incrível que pareça, e isso tem que ser bem entendido, a Operação Lava Jato dizimou o empreendedorismo no Brasil. Mas ela veio para isso, né? Eu tenho falado isso. O objetivo da Operação Lava Jato era impedir que o Lula fosse presidente da República. Sim. Mas por quê? Porque as pessoas falam muito isso, né? O governo do presidente Lula foi um governo de inclusão nacional. Sim. Todo mundo teve crescimento no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma até o momento que ela teve condições políticas de governar. E por que as pessoas, mesmo tendo ganho, não fazem essa campanha sórdida para que Lula não seja presidente da República? Ele está preso por conta disso. Por interesse internacional. O Brasil, no mandato do presidente Lula, foi colocado numa situação de protagonismo no comércio nacional, na economia mundial globalizada. E a Lava Jato, ela pura e simplesmente quebrou com 3 cadeias de emprego e da economia brasileira, que era ponta na economia mundial. Ela acabou com a indústria da carne, ela acabou com a indústria da construção civil e quer acabar com a indústria do petróleo e gás. Isso é óbvio, é só para quem quer fazer a leitura. Nós vamos continuar essa conversa, eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu quero só falar com você que está nos vendo é o seguinte, que eu fico sempre muito preocupado com isso, com teorias da conspiração, né? E há momentos na história do Brasil em que certas coisas são ridicularizadas, dizendo, agora lá vem eles, lá vem essa esquerda, os sindicalistas, a oposição, falar que é coisa do tio Sam, que é coisa dos Estados Unidos. Lá vem essa gente de novo com as explicações sobre o imperialismo, mas será que eles não mudam o discurso? Eu quero dizer para você o seguinte, quando eu tinha 14, 15 anos e houve o golpe de 64, eu ouvia também a esquerda dizer que o golpe tinha sido engendrado nos Estados Unidos, e ouvia isso, só essa que faltava é o povo na rua, que não tem nada a ver com o imperialismo. À medida em que, anos depois, foram liberados os papéis do Congresso americano, até filmes há do presidente dos Estados Unidos dizendo precisamos brecar João Goulart. Precisamos fazer o que for preciso para que ele não continue no governo. Portanto, infelizmente, não é criação, não é fantasma, é a realidade econômica do mundo capitalista no qual o Brasil está inserido e que os americanos gostariam que continuasse a ser quintal. No que deixou de ser quintal, é bom. E assim é onde tem petróleo, hoje no mundo, de maneira clara. E pode acreditar, eu sou rigorosamente contra qualquer teoria da conspiração. A gente já volta. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o presidente da CUT, Wagner Freitas. A Kátia tem uma outra pergunta a fazer. Com esse governo truculento, né, homofóbico, racista, machista, com o central sindical, como sindicalista, qual seria a sua proposta, né, proposta das centrais, dos sindicalistas, para retirar esse presidente que elegeram, que não fomos nós? Olha, eu acho que o Bolsonaro ele foi eleito com uma grande campanha publicitária, né, enganosa, de fake news, que enganou a população brasileira, sem apresentar nenhuma proposta econômica, apenas uma proposta moralista, né, e se apegando na questão da segurança pública e na questão da Operação Lava Jato. E acabou que fez com que vários trabalhadores que nós representamos, por desalento com a política, por desalento com os últimos acontecimentos do Brasil,
enxergassem no Bolsonaro alguma coisa diferente do mundo político, uma coisa outsider, né? E votaram como se ele fosse um técnico, como se ele fosse um gestor, como se ele fosse alguém que não fosse da política. E até esquecendo que ele é político há 35 anos, ele é político, os filhos são políticos, é uma família de políticos. Esse que foi o motivo principal que elegeu o Bolsonaro. Agora, eu acho que ele não apresenta nada de novo, né? Não apresenta nada de novo. E uma coisa é você ser candidato. Quando você senta-se na cadeira de presidente, você tem que apresentar resultados econômicos para as pessoas, tem que melhorar a qualidade de vida. E eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, e nem era essa a intenção que ele tinha. Era mesmo impedir a vitória do Lula, como eu disse no bloco anterior, por uma questão de disputa comercial internacional e que o Brasil pode ser governado como um presidente como Lula. Agora, eu acho que ele é presidente da República. Para que ele seja impeachmentado, ele tem que cometer algum crime contra a Constituição Federal do Brasil, né? Porque o impeachment feito contra a presidenta Dilma foi um equívoco, e eu disse que era um equívoco, porque a presidenta não fez nada para ser impeachmentada e forjaram causas para ela ser impeachmentada sem motivo constitucional. Se o senhor Bolsonaro cometer algum deslize constitucional, deve ser impeachmentado. Ou, a outra questão, se houve um conluio do senhor Bolsonaro, do senhor Sérgio Moro, na construção da candidatura a Bolsonaro, que o transformou em presidente da República, como estão aparecendo as denúncias feitas agora pela Intercept, o que precisa ser feito é um cancelamento da eleição. Porque aí o povo foi enganado. Se as denúncias contra o presidente Lula, que impediram o presidente de ser candidato, como está sendo constatado, ou está sendo denunciado agora pelo Intercept, que houve uma construção para impedir a candidatura do presidente Lula, aí as eleições foram fraude, como nós dissemos anteriormente, que a eleição sem Lula é fraude. Então, a greve de amanhã, a greve desta sexta-feira, 14 de junho, ela não tem nenhuma outra palavra de ordem que não seja contra a reforma da Previdência, contra o desemprego. Ela não se levanta, por exemplo, com a bandeira do Lula livre, ou não trata da questão dos cortes na educação. Por ser um movimento, digamos, unitário, como há muito tempo não se dava no Brasil, das centrais sindicais, essas bandeiras, digamos, mais politizadas ou, eventualmente, mais partidarizadas estão fora do movimento? Como que é isso? Não, o Lula Livre faz parte do movimento. As bandeiras da CUT, as chamadas da CUT, né, e de outras centrais sindicais vão conter o Lula Livre por um motivo simples, Juca. E eu falei isso para o presidente Lula na recente visita que eu fiz a ele, que eu espero nunca mais vá lá a Curitiba visitá-lo, mas a última visita que eu fiz a ele em Curitiba. Você espera nunca mais ir lá, porque você espera a próxima visita e ele está em Liberdade. Eu espero que ele esteja em São Bernardo do Campo, em Liberdade, construindo a nossa resistência aqui. Todos nós, né? Sim. Todos nós. Mas por que o trabalhador, por que eu estou dizendo que a bandeira Lula livre interessa para o trabalhador brasileiro? É porque nós somos lulistas, vinculados ao PT, e temos solidariedade ao Lula. Primeiro, porque o Lula é inocente, é injusto a prisão dele. Primeiro, porque se podem fazer a injustiça que cometeram com o Lula, imagina com você. Ô, Wagner, o que vai acontecer. Só intervenção. Independente se é do PT, se é da CUT, a gente escuta dos trabalhadores hoje que ali é o Lula fora da cadeia, porque para que reorganize os trabalhadores no nosso país, para que ponha o Brasil no caminho certo. Isso, Maria, isso que é importante. O Lula livre é um instrumento de defesa dos trabalhadores para impedir a reforma da Previdência e para impedir as retiradas de direitos que esse governo faz contra os trabalhadores. O Lula livre nos fortalece. O Lula é uma liderança que consegue fazer com que o nosso movimento cresça,
Nós precisamos do Lula livre para garantir os nossos direitos e para garantir que nós tenhamos mais direitos. É por isso que eles não querem o Lula livre. Além da solidariedade, além do Lula ser inocente, além de nós termos que não aceitar o que aconteça no Brasil, esse tipo de coisa com o Lula, porque abre flanco para acontecer com todo mundo, eles querem o Lula preso porque o Lula pode combatê-los aqui fora junto com nós. Nós precisamos do Lula livre para ter mais um militante em defesa dos nossos direitos e com o tamanho, com a projeção que o Lula tem. Por isso que amanhã eu vou dizer contra a reforma da Previdência, pela geração de emprego, por ter uma política econômica de crescimento, contra os cortes na educação, contra a violência, contra se substituir livro por arma e por Lula livre. Lula livre para que tenha condição de estar junto com a gente fazendo a resistência e mudando esse Brasil. É por isso que ele está preso. Porque se ele tivesse falado que não era candidato a presidente, ele não estaria preso agora. Ele está preso porque ele sabe, esses que os prenderam sabem que ele defende as bandeiras do povo trabalhador. Agora, existe, queiramos ou não, Wagner, uma parte considerável, ponderável da sociedade que hoje procura se manifestar de maneira absolutamente desvinculada de partidos, sindicatos e tudo mais. Sim. Você acredita que possa haver algum futuro em movimentos meramente, assim, por assim dizer, espontâneos, voluntaristas? Como é que você olha para isso? Eu acho que eles criaram, Juca, o ódio à política. Sim. E criaram o ódio à política para as pessoas não se organizarem. Sim. Em sindicatos, comunidades de bairros, partidos políticos. Ou seja, eles não querem que as pessoas participem da política, porque eles querem participar da política eles e conduzirem quem não participa da política. Não adianta, se você não gosta de participação política, se você não gosta de política, não é política partidária só que eu estou dizendo. Sim. É participação coletiva no destino da sua vida, alguém vai fazer por você. Você pode ter certeza que alguém vai fazer por você. Claro. Eles foram eleitos com a ideia da nova república, né, do novo, e que não teriam nenhum compromisso com a velha república, com a velha política. Já tem denúncia de corrupção contra a família Bolsonaro, já tem denúncia de corrupção contra os membros do governo Bolsonaro, os seus ministros, e agora essa denúncia escandalosa do conluio Moro-Dallagnol, né, onde um juiz faz conluio com o procurador para organizar provas contra um candidato a presidente da República. Isso é mais do que velha política. Né? Isso é jogar o Brasil para trás, é enganar as pessoas. Portanto, quem fica achando que vai fazer um movimento, pura e simplesmente, que não vai ter um lado, e um lado organizado para defender o seu direito, e um outro lado vai estar defendendo um outro direito que não é o seu, pode esquecer. Movimento sem consistência, movimento que não disputa o poder, não disputa a opinião, né? Não é o poder pelo poder, é o poder da opinião, né? Tá junto. Quem está achando que a meritocracia vai resolver o seu problema, você precisa ser melhor que o outro individualmente e o derrotá-lo, e não está junto para ter constituído algo que seja representativo, esquece, isso não avançou em nenhum lugar do mundo. Não para um mundo democrático, civilizado e que mantenha os direitos e expanda as conquistas. Ele pode avançar para um mundo conservador, para um mundo que tire direito, para um mundo que não defenda a democracia. Eu não vejo democracia sem participação política. É sempre bom lembrar, porque nós temos, às vezes, problemas de memória, que esse escândalo envolvendo o ministro da Justiça e o procurador Dallagnol não pode, por exemplo, fazer com que a gente esqueça do Queiroz. Lembra do Queiroz? Cadê o Queiroz? Né? Apenas pegando um gancho no que disse o Wagner em relação às denúncias que há, né, em torno das milícias que cercam o Palácio do Planalto hoje em dia. Quando fala aí, eu acho que temos que lembrar muito bem do governo Lula, que os trabalhadores tinham condições de viajar de avião, mas isso tinha condições de fazer uma faculdade, sim, tinha condições de comprar sua casa própria, tinha condições de comprar seu carro. Mas foi por isso, não foi? Hoje, já temos exemplo dos trabalhadores dizendo o seguinte: não posso mais ir para o Nordeste de avião, estou indo de ônibus
porque não temos mais condições de andar de avião. Mas a minha pergunta, Wagner, assim, se a reforma da Previdência vai prejudicar todos os trabalhadores, como é que você vê a nossa situação como mulher, que já ganhamos 30% a menos, e agora nessa crise diminui muito mais, né? Deve aí estar 40% a menos do que os trabalhadores homens. Somos mulheres, tem tripla jornada de trabalho. Como é que você vê essa reforma, o prejuízo nosso? Qual é a sua avaliação como um trabalhador, como um dirigente sindical, um presidente de uma central, que está aí junto com todos nós trabalhadores? Não, esse governo não gosta de mulher, né? Esse governo ele foi constituído inicialmente sem uma ministra. Depois, por pressão da opinião pública, né, colocou-se uma ministra, duas ministras, que também, sinceramente, né, não representam de maneira nenhuma, respeito, né, ao contrário, né, a luta das trabalhadoras brasileiras ao longo de tanto tempo por igualdade e justiça, né? Eu acho que o capitalismo ele explora a mulher, né, e explora os homens, mas ele explora mais as mulheres ainda. Elas ganham menos que os homens, trabalham mais que os homens, são mais qualificadas que os homens, e nós aqui sabemos também que elas têm uma jornada, né, tripla, bem diferente do que a maioria dos homens. Estamos tentando até um processo de modernização, mas ainda é totalmente desigual a condição do homem e da mulher na sociedade moderna, né? Por uma série de questões. A sociedade ela é machista, o capitalismo é conservador, né? E é muito difícil a vida das mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma. Em relação à violência, ao mundo do trabalho, nós temos que avançar muito para que a gente tenha direitos iguais no Brasil, mesmo com toda a luta extraordinária. A luta das mulheres, Maria, também é um motivo do governo Bolsonaro não gostar das mulheres. Porque os setores mais organizados que faz resistência a esse governo Bolsonaro já na eleição é o movimento das mulheres, o movimento feminista brasileiro, o movimento das trabalhadoras brasileiras. E essa reforma da Previdência, imagina, né? Ela é ruim para todo mundo, mas para as mulheres pior ainda. E categorias femininas, como, por exemplo, o magistrado, né? Quando eles falam de acabar com a aposentadoria especial, por exemplo, dos professores, 80% são mulheres. Né? E outras categorias Saúde. Que também têm aposentadoria especial, né, como da Seguridade Social, também são mulheres, e que eles também propõem acabar com a aposentadoria especial e chamam isso de regalia. Não tem a menor noção do que seja saúde e educação, né, para a vida das pessoas e que é importante o trabalhador desses setores. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que na greve geral a participação das mulheres vai ser massiva, não só na participação, mas no comando dessa greve, e que a revolução que a gente vai fazer, a transformação, passa pela organização das mulheres. Muito bem, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltaremos a seguir. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, hoje conversando com o presidente da CUT, Wagner Freitas. E só agora, no início do terceiro e último bloco, é que eu me dei conta que estamos conversando, em última análise, e ele vai ficar bravo com o que eu vou dizer, com o patrão aqui da TVT. Porque a TVT pertence... É uma das iniciativas da CUT. Estamos aqui com duas entrevistadoras que não pertencem à CUT. É bom deixar isto claro, ainda dizer. Mas aí me força a lhe fazer a seguinte pergunta. Amanhã, a TVT vai funcionar ou vai estar em greve? Isso é uma deliberação dos trabalhadores da TVT. É? Vamos fazer já a Assembleia. Não é isso, mano? Tem que fazer... Há um sindicato que organiza os trabalhadores da TVT, deve fazer a Assembleia com os seus trabalhadores, são os trabalhadores que determinam a participação política. Não é o patrão, não. Nem para dizer sim, nem para dizer não. Tá certo. É a organização dos trabalhadores. Mas e se eu ponderar com você que a TVT será um braço essencial
para dar ao país a dimensão do que está acontecendo na sexta-feira. Coisa que a gente, infelizmente, não pode ter certeza que venha a ser feito por outras mídias. Lamentavelmente, né? Então. Lamentavelmente. Não, eu acho que é sério. A participação da greve dos trabalhadores da TVT ou não, eu sempre respondo essas... A CUT não é só a TVT. Sim. A CUT tem outros. Sim. Trabalhadores. A CUT, a Força, a nova central sindical, né? Todos têm os sindicatos. Tá. Todos têm trabalhadores que prestam serviços para os sindicatos. E a sua organização é individual, é independente da questão da orientação política de cada central e de cada sindicato. Tá, quer dizer que se eu te fizer uma pergunta Agora, absoluta... eu acho uma coisa importante, né? Que eu queria que você me desse essa deixa. Eu espero que a grande mídia faça uma cobertura democrática do que vai acontecer na greve geral. Verdadeira. Claro. Verdadeira. Claro, né? Porque eu sei que a TVT e outros órgãos de imprensa independente o farão, mas será uma agressão ao jornalismo, a agressão à democracia, que a grande mídia não faça cobertura da enorme manifestação popular que vai acontecer na sexta-feira. Quer dizer que se eu te fizer uma pergunta absolutamente indecorosa, eu não corro o risco de perder o emprego. Não corre o risco de perder então, o emprego. Vou fazer. Inclusive porque eu nem sou gestor direto aqui das sessões. Mas você pode ter uma certa influência, né? Inclusive, os sindicatos... É com o Paulo Salvador. Por exemplo, eu sou presidente do sindicato dos brinquedos, mas não é de brincadeira. Que vai estar todo mundo, o sindicato vai estar fechado, mas nós vamos estar nas organizações, nos locais onde vai estar... nós vamos estar trabalhando, né? Então, a gente vai estar na greve, na organização da greve, né? Mas a minha pergunta indecorosa, Wagner, é a seguinte. Estamos aqui discutindo, basicamente, essa reforma da Previdência. Mas já houve uma reforma trabalhista, já houve um golpe sério no sindicalismo brasileiro com o fim do imposto sindical obrigatório. E eu te pergunto, a CUT não bobeou, assim, de maneira, com uma certa ingenuidade, de achar que isto não viria e não estava despreparada para enfrentar esse momento? Eu não achava que isso não viria. Tá. Eu já falava anteriormente ao governo Bolsonaro, no processo de campanha do governo Bolsonaro, que eles tomariam medidas para calar os sindicatos. Alguns de nós achávamos, como ainda temos dúvida, que seria uma repressão violenta, com a prisão dos sindicalistas, o fechamento dos sindicatos, como foi em 64. Não tiveram ainda essa ousadia. E nós vamos brigar muito se eles assim o fizerem. Mas eles tomaram medidas eficazes no sentido de enfraquecer o sindicato. O que eles fizeram? Acabaram com a possibilidade de sustentação financeira do sindicato e agora querem, eu sei, que o próximo passo do governo Bolsonaro é propor um pluralismo sindical, que não tem nada a ver com a proposta da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, né, que é liberdade sindical. Não é isso que eles querem fazer. Eles querem fazer sindicato por empresa, não por categoria, e que dê a possibilidade dos patrões conduzirem e comandarem os sindicatos de trabalhadores. Juca, eu posso dizer para você que nós imaginávamos que isso ia acontecer. Agora, nós estamos sofrendo um processo de dificuldade financeira há bastante tempo, né, por conta da prática antissindical que existe no Brasil. O grande problema que nós temos hoje no sindicalismo brasileiro, além dessa questão da reforma trabalhista, que eles cortaram o imposto sindical, é o fato do sindicalista brasileiro não ter direito ao acesso direto ao trabalhador. Você sabia disso? Você sabia que o setor público brasileiro, os trabalhadores do setor público brasileiro, não têm direito de se organizar em sindicato? O Brasil não é signatário da Convenção 51 da OIT. Então, os trabalhadores eles se organizam à revelia e os sindicatos do setor público brasileiro... Por que o governo do PT... Porque se equivocou. Um dos equívocos mais extraordinários do governo do PT foi não ter ratificado a Convenção 51 da OIT, que garantiu o direito de negociação do setor público, e, na minha avaliação, não sei se é a avaliação da Maria e da Cátia, não ter estabelecido uma discussão em torno da Convenção 87, que falava de liberdade e autonomia sindical. Também não fez. Tanto a CUT como o PT não sempre foram contra o imposto obrigatório? Nós somos contra. O PT eu não sei.
O PT eu não sei, porque o PT é um partido político, eu não sei se tem deliberação em relação a isso. Acho que tem. Eu não sei. Eu não sei se o PT tem deliberação em relação a isso. Porque tem gente do PT que não é... Tem sindicalista do PT que não é cutista. Tá. Tem sindicalista do PT que milita na Força Sindical, na nova Central Sindical. De Osasco, ele é filiado, é filiado ao PT e não tem, filiado à Força. E não tem essa ligação umbilical CUT-PT. A CUT, como Central Sindical, é contra o imposto sindical. A CUT nunca foi favorável a que você não tenha nenhuma outra contribuição que não fosse só a associação direta dos trabalhadores, Juca. Porque seria ingenuidade da nossa parte. Nós não temos condição de sobreviver só com a associação, porque nós temos prática antissindical no Brasil. Por exemplo, essa categoria está extraordinária, que é a categoria bancária, que está aqui, onde você está fazendo a gravação. Tem Acordo Nacional de Trabalho, é uma das mais organizadas do Brasil, mas os dirigentes sindicais não têm direito de ter um posto do sindicato dentro dos locais de trabalho dos bancos, que a gente chama isso de OLT, Organização por Locais de Trabalho. É uma das maiores brigas nossas. Sim. Os bancos e os patrões, de maneira geral, do setor privado, né, meninas? Eles empurram o sindicalismo para ser feito da porta da empresa para fora. Portanto, isso não nos dá a condição de convencer a todas as trabalhadoras e trabalhadores para associar-se ao sindicato. E tem mais, só uma coisa rapidinha. O trabalhador que se associa ao sindicato sofre processo de demissão. Demitido. Perseguição. Sabe? Se você se associar ao sindicato, eu vou demitir você. Sim. Há dirigentes sindicais assassinados no Brasil todos os dias por fazer movimento sindical. Eles utilizam-se da justiça como um negócio chamado interdito proibitório, para quando você faz uma greve, diz que o sindicato não pode chegar a 2 quilômetros do local de trabalho. Então, como que nós vamos ter a possibilidade de associar todos os trabalhadores se nós não temos acesso a eles nesse processo? Eu sei bem do que você está falando, Wagner. Por isso tem que ter alguma coisa no lugar do imposto sindical, discutido em assembleia e aprovado pelos trabalhadores. Eu fui diretor do Sindicato dos Jornalistas no final dos anos 1970 e, pasmem, acabo de participar, de fazer um filme por uma campanha de associação de jornalistas ao seu sindicato. Parece mentira que você tenha que falar para jornalistas, pretensamente uma classe intelectualizada, que tem, né, noção dos seus direitos e dá conhecimento à sociedade sobre os direitos da sociedade, ter que fazer uma campanha para se associe. Deixe de tomar cerveja na sexta-feira uma vez e pague a mensalidade do sindicato, que é isso mesmo, não é mais do que uma cervejada. E aí eu me pergunto, de que maneira, depois de tantos anos já de prática democrática no Brasil, a gente vai botar na cabeça dos trabalhadores brasileiros a necessidade da organização? Eu também queria... Eu não abordei esse tema, mas a sua pergunta inteligente, como é normal. Tá? O sindicalismo também comete equívocos. Tá. Nós, dirigentes sindicais, não somos infalíveis. Há um certo distanciamento da base, construída por boa parte dos nossos sindicatos também. Tá. Em política não existe o espaço vazio. Quando se ocupa espaços de outros movimentos que não o movimento sindical, e quando uma parcela dos trabalhadores não tem interesse em se associar-se aos sindicatos também, é por avaliação também que se tem o desempenho do sindicalismo brasileiro. Eu não poderia deixar de falar isso aqui na TVT para o público que está me ouvindo. Nós temos que melhorar muito a qualidade de intervenção dos sindicalistas e dos sindicatos do Brasil. Nós temos que ter uma relação mais próxima com os trabalhadores, modernizar a comunicação com os trabalhadores. O mundo evoluiu muito e nós não conseguimos evoluir do ponto de vista da comunicação para ter essa proximidade. Não precisa ter uma proximidade só presencial com os trabalhadores, há outras formas de fazer. Nós temos que trabalhar muito mais a formação política do dirigente sindical para que ele tenha condição de convencer também os trabalhadores nos espaços que tem, dos trabalhadores se filiarem. Porque, Wagner, isso também é um problema que nós temos. A estrutura sindical também não ajuda. Estamos já em plena era da inteligência artificial. Lógico. Estamos muito atrasados nisso. Essa estrutura sindical que também está aí precisava ser modernizada,
né? Nós não queremos a intervenção do Estado na relação capital e trabalho, nós queremos uma relação direta do trabalhador com o empregador, organizado por sindicato, né? Então, nós temos que avançar muito em relação a isso. Há uma certa acomodação em determinados setores nossos, né? Porque 2, 3 anos, 2 governos Lula, um governo Dilma, também houveram grandes conquistas, mas tinha muitas mais coisas para avançar que a gente perdeu uma chance histórica de fazer. Faço meia-culpa em relação a isso. Agora nós temos que andar mais nisso. Tem algum país hoje, Wagner, que você diga que tem assim uma organização de trabalhadores exemplar? Uma questão muito de opinião. Tá, né? Eu vou dar a minha opinião particularmente. Eu gosto muito do modelo de organização alemão. Tá. Eu acho que a Alemanha tem um processo, são 7 ou 8 sindicatos na Alemanha toda. Tá. E com altíssima representatividade. Tá. Né? Com organização por local de trabalho, com contrato coletivo nacional de trabalho, tá. Né? Com uma inserção muito grande na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós aqui, Juca, com toda a debilidade que em alguns momentos nós apresentamos, mas nós estamos um movimento sindical vitorioso. Veja bem, né, o movimento sindical na Europa é centenário. Né, tem 150 anos, 140 anos, Rita. Nossa, é novo. Mais, estou falando com a Rita Beloff, ela não está, vocês não estão vendo ela. A Rita está mas ela está aqui, que é a nossa telespectadora mais assídua que há. Ela não espera o programa aí para a TVT, ela vê aqui no estúdio. Que é a presidenta do sindicato da Organização Mundial dos Bancários. Exatamente. A nossa Rita Berloffa. Então lá é o movimento centenário. Para você pegar só a CUT, para a gente nem falar de todo o movimento sindical brasileiro, a CUT tem 36 anos. Em 36 anos, nós temos hoje a projeção que os sindicatos que a CUT tem hoje. Nós elegemos um presidente da República oriundo de um sindicato, ele era um sindicalista, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos uma participação na vida do Brasil muito grande. Não estaria sendo entrevistado aqui, não, porque a TVT tem uma ligação bastante grande com os sindicatos da CUT. Não. Se os sindicatos, se o sindicalismo não tivesse uma importância grande. Claro. Eu acho que nós temos que melhorar, aprimorar, fazer coisa que nós não fizemos. E, para mim, falta muito. Tá. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que se existe um local onde o sindicalismo é importante na vida das pessoas, tanto que os patrões querem destruir o sindicalismo brasileiro, sim. É por isso que vem a reforma da Previdência também, é por isso que vem a reforma sindical. Se nós não incomodássemos ninguém, não precisávamos ser destruídos. Né? Então, é óbvio, evidentemente, que nós sabemos disso. Agora, nós temos que ter autocrítica. É um problema nosso, não é isso, companheiras? Autocrítica nossa. Nós é que sabemos que podemos fazer bem, mais e melhor, e temos que trabalhar para isso acontecer. Gostei de ouvir e quero registrar que o Wagner é o segundo entrevistado que se repete aqui no Entrevistas. O primeiro foi Fernando Haddad e agora o Wagner. E que, por causa disso, estamos vivendo um momento absolutamente raro em toda a curta vida, mas já substancial vida do Entrevistas. Imagine você que os corintianos estão em minoria aqui no estúdio hoje. Temos 2 palmeirenses como entrevistadoras e um entrevistado São Paulino. Pela primeira vez. Acredito que isso não se repita. Kátia, embora você tenha me surpreendido com a escolha clubística que você fez quando criança, imagino que desviada por um pai ou por uma mãe que não pensou no seu futuro, faça favor, pergunte ao nosso Wagner Freitas. Com esse retrocesso todo aí, fica difícil ver um futuro, né? Mas assim, Wagner, você falou da reforma trabalhista, né? Que foi um choque muito grande para o movimento sindical. E agora essa proposta da reforma da Previdência vai ser para o povo brasileiro, geral. E aí, vamos falar do povo negro, né? Que tanto na reforma trabalhista como na reforma da Previdência vai voltar para a escravidão. E a gente sente falta, né? Do povo negro junto com o movimento sindical. Qual seria a proposta que você teria como central, como dirigente, aglutinar esses movimentos? Porque eles, que nem o Juca falou, tem uns que estão com o sindicato e outros não, né?
E aí, no caso, como a gente poderia conscientizar toda a população, né, contra esse governo truculento, homofóbico, racista, machista? O que as centrais poderiam fazer assim? Nós, né, qual seria o caminho de luz? Nós temos uma falta com o trabalhador e a trabalhadora negra no país, né? Eu acho que a gente tem tentado trabalhar muito essa ideia das mulheres, de ter um trabalho mais direcionado do movimento sindical para a organização das mulheres. Por exemplo, a CUT, há 2 congressos atrás, discutiu a paridade de gênero na central. Hoje, as centrais, a CUT, os seus sindicatos, têm paridade de participação nas suas diretorias. Agora, nós temos que construir legislação para que as mulheres tenham contratação igualitária no mercado de trabalho e que recebam os mesmos salários. E isso tem que vir para o povo negro também. Nós temos que ter uma proposta. É necessário que nós defendamos as leis de cotas e a afirmação da diferença que tem que ter o tratamento para o trabalhador e a trabalhadora negra pela dívida histórica que nós temos neste país para com o povo negro brasileiro. Nós, trabalhadores negros, trabalhamos mais, ganhamos menos. Se for negros e mulheres, trabalha mais e ganha menos ainda, né? Eu acho que o movimento sindical deveria dar iniciativa. E nos bancos ainda mais. Por que nos bancos ainda mais? Nos bancos só aparece negro e negra gerente em novela da Globo, você já viu? E propaganda do Itaú. O único lugar que você vê negro e negra gerente, diretor, é em novela e propaganda de banco. O banco tem uma contratação absolutamente racista. Por quê, Juca? Grande parte dos clientes que têm conta nos bancos são brancos. Porque, obviamente, tem mais condições financeiras. E, automaticamente, quando você tinha uma quantidade muito grande de trabalhadores nos bancos, que hoje também, lamentavelmente, é uma quantidade muito pequena, o sindicato sempre denunciou que os negros e negras nos bancos só trabalhavam na compensação. Sim. Quando tinha compensação, quando tinha retaguarda. Balcão e caixa, nem pensar. Balcão e caixa, nem pensar. Atendimento ao público, nem pensar. E hoje continua acontecendo. Parece mentira, né? Um país que é predominantemente negro. Eu sou trabalhador do Bradesco. Em 87, quando eu entrei no banco, a compensação que o Bradesco tinha na Cidade de Deus, 85% eram trabalhadores negros, lá nos porões. Né? E para dentro do atendimento ao público, nada. Hoje, lamentavelmente, não tem atendimento ao público, nem de trabalhadores brancos e nem negros, a quantidade muito pequena. Sim. Agora, negros você não acha. E também não há nenhuma política, né, de afirmação disso. Eu acho que nós devemos colocar isso, e colocamos muito menos do que devia, como prioridade nas ações sindicais nossas. Nós estamos discutindo isso na CUT. Né? Tem que ter uma cota para a contratação de trabalhadores negros, de trabalhadoras negras. Né? Tem que ter uma diferenciação de tratamento, porque a igualdade não é igual, não é parecida. Eu sempre conto uma história assim, para finalizar. O Renato Silva é um dirigente aqui desse sindicato, dirigente antigo. Um dia ele estava caminhando com o filho dele, levando o filho para o colégio, de carro em Santana, e parou no farol. O filho dele perguntou: pai, o que é isso aqui? O que é isso aqui que o filho dele estava perguntando? Era uma criança negra pedindo esmola. Sabe por quê? Porque o filho dele nunca tinha visto uma criança negra na vida. Porque não tem convivência com isso. A segregação é tão grande que os brancos, em condição boa de finanças, só convivem com brancos. E sequer tem condição de conhecer a realidade do povo negro brasileiro, que morre nas favelas, que morre assassinados pela polícia, que morre porque não tem política de governo, que morre pelo racismo que existe nesse Brasil, e ainda elege o Bolsonaro, né? Dizendo que o povo negro é inferior ao povo branco e nunca houve escravidão, e que, na realidade, não é verdade que houve escravos negros trazidos para o Brasil, que eles vieram por livre e espontânea vontade. Foram numa agência de turismo, compraram uma passagem no navio negreiro e vieram rindo, dando risada. Chicote, essas coisas, tudo mentira. Olha aqui, infelizmente, nós temos que encerrar o nosso papo por hoje. Eu quero agradecer muito a você, Maria Auxiliadora, a você, Kátia, ao Wagner, nem se fala. A gente que agradece. Veja você como são as coisas. Esta sexta-feira tem uma greve geral. Essa sexta-feira tem também Brasil e Bolívia começando a Copa América. Eu não sei como vou fazer.
Estou aqui numa dificuldade, pensando como é que eu vou fazer. Vai fazer greve. Nessa sexta-feira. Vamos fazer greve e assistir o jogo. É isso aí, ficar em casa vendo o jogo e ponto. Os trabalhadores em Quero agradecer, claro, a você que nos viu, lembrar que o Entrevistas volta toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT, canal 44.1, no YouTube a qualquer hora. Lá você pode se inscrever no canal e dar a sua contribuição. Para receber notificações, você sabe, é só apertar o sininho. Não esqueça também, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,